Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Espero que estejam todo mundo bem aí. Professor Marcos falando, tem mais umas aulas a serem cumpridas aí dentro do cronograma, né? A gente está falando aí desse período de grandezas, de medidas, né? Então eu quero falar ainda no campo das grandezas e das medidas, algo que a gente já tem comentado. Eu quero tratar hoje com vocês ainda dentro das áreas. Nós vimos então em vídeos anteriores sobre áreas, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre polígonos. Então esses polígonos também contêm uma área interna, né? Nós falamos de perímetro, que é o contorno desse polígono, eu consigo então extrair essas medidas de um segmento de reta, e hoje eu vou trazer dois polígonos importantíssimos dentro da área da geometria, que vai falar sobre a área interna, então, dessa figura chamada quadrado ou quadriláteros, né? Lá pode estar o quadrado, pode estar o retângulo. Hoje eu vou falar somente do retângulo e do quadrado, mas tem o retângulo, o quadrado e o paralelogramo, perdão. E também tem os trapézios, né? Tem o losango, enfim. Então eu não vou falar dessas duas figuras, eu vou falar somente dessas três. E também a área do triângulo. Importantíssimo aí no estudo do triângulo, que você vai ver lá por volta do 8º ano, mais ou menos, finalzinho do 7º, início do 8º, você vai trabalhar também um pouco sobre o estudo específico do triângulo, né? Então lá na frente, no 9º ano, você vai fazer a relação dos triângulos, né? A relação trigonométrica do triângulo retângulo, por exemplo. Então, inicia essa ideia de área justamente dentro do 6º ano. Então, o 6º ano também tem condição então, de trazer, de reanimar, né? Não é reanimar a palavra, mas é para resgatar, perdão, resgatar alguns assuntos que foi visto lá no 5º ano, que também permeiam no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano, que finaliza então o ensino fundamental dos anos finais, né? Então, veja aqui comigo o que eu quero tratar com você. Nós estamos aqui falando então da área do quadrilátero e a área do triângulo. Então eu coloquei aqui o que é um polígono, né? Então um polígono é toda figura plana limitada por segmento de reta. Então quando eu estou tratando de segmento de reta que é delimitado por pontos, então eu consigo então ter uma área interna. Então se você observar na configuração, por exemplo, do seu quarto, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, né? Você tem algumas edificações que têm um aspecto triangular, outros também têm um aspecto de trapézio, parece um trapézio, né? Parece um losango. Então são algumas figuras que aparecem no nosso dia a dia que a gente tem condição então de extrair essa área, de saber, de trazer essa informação para a finalidade que eu queira. Então eu estou aqui dizendo que a área é do retângulo. Então eu tenho pontos, eu tenho 4 pontos. E lembrando que esses pontos, quando a união desses pontos, eu tenho então segmentos de reta, que aí, como eu falei aqui na definição, toda figura plana que é limitada por um segmento de reta, nós chamamos de polígono, então o retângulo é um polígono, ok? Então nós trabalhamos em aulas anteriores que eu tenho condição de calcular o seu perímetro, né, que é o contorno dessa figura plana, e eu quero trazer para você a área, né, a área interna. Então é isso que está rachurado, eu tenho condição então de trazer para nós uma informação, tá? Então, se você olhar para uma figura igual essa, eu vou ter uma base, então a base do retângulo é maior do que a sua altura. A altura aqui está representada por uma letra H, alguns autores brasileiros trazem aqui como A, B vezes A, mas como o H aqui é de height, né, height, então está falando de altura, então geralmente os livros de matemática traz como informação da sua altura, né? Então essa peça aqui eu tenho uma base e tenho uma distância entre o B e o A, então nós chamamos isso de altura. E como é que eu vou calcular essa área? Então se eu pegar quanto mede a minha base e multiplicar pela altura, eu tenho essa região interna desse polígono chamado retângulo. Então eu coloquei aqui, ó. Então toda a área de um retângulo é base vezes altura. Então a gente vai multiplicar para saber qual é o espaço interno desse polígono, tá? É bem simples, bem tranquilo. Então, se ele chega aqui e fala que a base é 5 e a altura é 2, então 5 vezes 2 dá 10 unidade de medida, ou 10 centímetros, ou 10 metros quadrados, centímetros quadrados, ou metros quadrados, né? Porque centímetros vezes centímetro dá centímetro quadrado. Metro vezes metro também dá metro quadrado, que é a unidade de medida diária. Tá certo? Alguma dúvida?
tranquilo, né? Essa figura aqui é uma figura bem tranquila. E aí nós temos a área do quadrado, muito aparece no estudo, né, quando envolve essa figura, porque ela aparece, por exemplo, nas raízes quadradas, né? Então, quando tem a raiz quadrada é porque é proveniente de um quadrado. E o quadrado, pela sua definição, diz que todos os lados são iguais, né? Então, o contorno dessa figura, ela tem todos os lados iguais. Então, basta conhecer somente um lado, eu sei quanto é que é a área de um quadrado. Diferentemente do retângulo, que eu tenho obrigatoriamente saber qual é a altura e qual é a base envolvida nesse polígono. Agora, aqui na área do quadrado, basta somente um lado, eu consigo então conhecer a região interna dessa figura chamada quadrado. Tá certo? Por quê, professor? Porque os lados de um quadrado são todos iguais. Então, se eu sei um lado somente, eu consigo descobrir o seu perímetro, assim como a sua área, tá? Então aqui eu coloquei que a área de um quadrado é L vezes L, então é L ao quadrado, tá? Porque os lados são iguais. L vezes L dá L ao quadrado, tá? Então aqui, se for 3, então eu sei que a área é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Se aqui for 8, eu sei que a área é 64, ou seja, cabe 64 quadradinhos dentro dessa área do quadrado. Também muito tranquilo, muito sossegado. Aí eu vou para o paralelogramo, que também é um quadrilátero, porque possui, assim como o retângulo e o quadrado, possui 4 lados, essa figura plana chamada polígono paralelogramo. Então, por que é paralelogramo? Porque dois lados aqui, eles são paralelos, né? Então, tem um paralelo em cima, então aqui é paralelo, e esses lados aqui também são paralelos. Então, se aqui vale 4, aqui também vale 4. Ah, professor, então se aqui vale 2, como você disse agora há pouco, se aqui vale 2, então aqui também vale 2. Isso. A regra dos polígonos que são paralelos, ou seja, eles são quadriláteros, todos os paralelos têm a mesma medida, né? Então você observa que se esse lado do meu corpo é paralelo a esse, então significa que esse lado aqui tem 1,80, então aqui também tem 1,80, porque são paralelos, né? Então, se eu olho para cá, DC é paralelo a AB. Assim como AD é paralelo a BC, portanto, eles têm a mesma medida. Então, todos os lados paralelos têm a mesma medida. Isso é uma coisa que você deveria anotar aí no seu caderno ou no seu fichário, tá? Então, se aqui é paralelo, então ele tem a mesma medida, assim como esse também é paralelo a esse. Tá vendo que eles estão tombados na mesma situação? Agora, se eu olho para o trapézio, esses lados eles não são paralelos, então os lados eles não são iguais. Aí eu tenho trapézio isósceles, eu tenho trapézio equilátero, eu tenho trapézio retângulo, trapézio, né? Então, esse é um outro estudo que aqui hoje eu não vou abordar, tá? Então, paralelogramo é a mesma coisa. Então, se eu pegar do A até esse ponto aqui, por exemplo, né? Eu tenho a altura desse paralelogramo. Então, quando eu tenho a altura do paralelogramo, eu gero então um triângulo, que se eu tirar daqui, né? E jogar para cá, ele vai formar aqui, ó, se você observar, ele formou aqui um retângulo, ó, tá vendo? Se ele forma um retângulo, então a área do paralelogramo ele vai ser a mesma área do retângulo, tá? Então a área é o quê? É base vezes altura. Professor, mas toda vez que eu tenho um paralelogramo, eu vou ter que tirar esse triângulo daqui e jogar lá na ponta para ele formar um retângulo? Não, não é necessário. Só saiba que aqui eu estou demonstrando para você que como é que chega essa fórmula matemática, né? Uma expressão algébrica. Como é que eu chego nela? Então eu pego esse triângulo aqui, porque você observa que a figura ela é um pouco torta, né? Então eu saco daqui, coloco lá e aí você observa que forma um retângulo, portanto, a área de um paralelogramo também é base vezes altura. Então é a mesma fórmula do retângulo. E aí, por fim, a área do triângulo, que também é um dos polígonos mais interessantes dentro da área da geometria, que também ela é parecida com a área do paralelogramo, parecida. Tá? Então eu peguei aqui um triângulo que está marcado aqui de branco, né? Eu trouxe então do ponto B até a base, então quando eu tenho a distância do ponto B até a base, nós chamamos isso de altura, então o triângulo também tem altura. O quadrado não tem altura porque todos os lados são iguais. O paralelogramo e o retângulo também tem altura, que é a distância desse ponto a esse. Então eu tenho do ponto A até o ponto B, aqui eu também tenho do ponto A até o ponto D, vamos dizer assim, né? Então vou colocar aqui um ponto E qualquer.
Então vamos imaginar que é um ponto E. Então a distância entre o A e o E eu formo uma altura. E do ponto A até o ponto E também eu tenho uma altura. Então essa altura também vai fazer parte da fórmula ou da expressão algébrica quando se trata de área de um triângulo. Então a distância entre o ponto B até o ponto E eu tenho altura. Então se você imaginar, por que ela é dividido por 2? Então eu pego esse triângulo, eu projeto então esse triângulo para o lado externo, você observa que ele formou um paralelogramo. E qual é a área do paralelogramo? É base vezes altura. Mas como eu formei 2 triângulos, eu quero saber a área de um triângulo só, então vai ter uma divisão por 2. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque eu quero conhecer a área de somente um triângulo. Então, como eu projeto esse triângulo para fora para formar um paralelogramo, aqui ó, se eu observar aqui é um paralelogramo, tá? Então qual é a forma do paralelogramo? É base vezes altura. Como eu só quero conhecer a área desse triângulo aqui que está de laranja, então eu vou dividir por 2 para conhecer somente uma área de um triângulo. Então, basicamente, essas situações que vai ocorrer, eu preciso então gravar, eu preciso entender como é que funciona, então olha para a peça, extrai essa informação da peça com a base, com a altura, né? Quando vai ser dividido por 2, então toda a área de um triângulo é dividido por 2, porque eu quero conhecer uma base, uma área de um triângulo. A área de um quadrado, basta conhecer somente um lado, eu já conheço a área do quadrado. O paralelogramo eu tenho uma base, eu vou multiplicar pela altura, porque é a distância de um ponto ao outro, então eu tenho a altura dessa peça. E a área do retângulo também é base vezes altura, porque eu preciso conhecer a altura dessa peça, ok? Então a base sempre vai dar. Então eu tenho informações que vai ser enviada para vocês e vocês têm uma condição para ser resolvida. Então, e eu tenho inúmeros exemplos. Eu quero conhecer a área de um terreno, eu quero conhecer a área do meu quarto, eu quero conhecer a área do colégio onde eu frequento, né? Eu quero saber a área de um estádio de futebol, eu quero saber qual é o campo, quais as medidas de um campo oficial, de um campo de futebol de salão. Enfim, existem inúmeras situações onde você tem alguma formação de um polígono e aí eu tenho que conhecer a área interna para que eu vá fazer qualquer coisa. Eu vou colocar um móvel, eu vou colocar uma casa, vou colocar uma piscina, enfim, aí tem várias utilidades quando eu conheço a área de um terreno ou de um polígono. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido, muito tranquilo essa aula principal que trata de áreas de polígonos. Existem alguns polígonos e numa aula futura a gente vai comentar quais são essas áreas específicas, tá bom? Eu espero ter feito você entender e te encontro na próxima aula e fico aqui com um grande abraço para você e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau!